Hey, alto lá! Converte TV e Rádio apresenta programa Missão Transformadora com o missionário Jorge dos Santos. Apoio Projeto Resgate. Esse é o rap da paz, esse é o rap da paz. Bom dia! Estamos aqui de volta ao programa Missão Transformadora. Você que está nos ouvindo, queremos dar um abraço, mandar um abraço para você e também para todos aqueles que amam a obra missionária e querem refletir e pensar sobre o que Deus deseja que façamos como povo dele, como um povo que foi comprado pelo seu sangue para viver em novidade de vida. Esse programa é um espaço aberto para reflexões, sempre voltado para as questões da obra missionária dentro da perspectiva de missões urbanas, né? Porque existem muitas oportunidades para que possamos fazer o trabalho de Deus dentro da compreensão de que o amor de Deus atinge ao homem todo e a todo homem, todo ser humano, né? E o nosso objetivo aqui é contribuir para que tenhamos esse espaço justamente para refletir, para pensar sobre a realidade que nos cerca, sobre o que é que a palavra de Deus nos ensina, para que possamos ajustar as nossas vidas, tanto do ponto de vista do indivíduo, como do ponto de vista da comunidade cristã, para atender os interesses de Deus, porque fomos comprados por Deus para fazer a vontade dele. Nós vamos estar ouvindo agora a Neida Araújo e Daniel Bial, né? Numa bela mensagem. Ao mesmo tempo, queremos dizer que esse CD você poderá comprar, né? E contribuir com a obra do Projeto Resgate, porque continuamos na ação de criar um espaço seguro para as nossas crianças. Hoje estaremos tratando aqui dentro do tema, né, da criança e da violência e essa exposição à violência que as crianças têm e o que a Bíblia tem a dizer sobre isso. Nós teremos uma reflexão bíblica e estaremos tratando a questão dentro dessa perspectiva daquilo que Deus deseja que o seu povo faça, tá bom? Vamos ouvir então? Voz me chamando, me dizendo: filho, vem, estou aqui te esperando. Quero ficar a sós com você, por isso marquei este encontro. É todo meu, minha irmã Neide Araújo, que está participando desse seu mais novo trabalho, porque Deus é muito mais. Quero ficar a sós com você, por isso marquei esse encontro. Eu quero ficar a sós com você, por isso marquei esse encontro. Eu vou
Quero ouvir o teu chamado, Pai, Senhor. Queremos ouvir o chamado de Deus para nós. E é isso que o programa Missão Transformadora trata, do nosso chamado enquanto povo de Deus. E queremos ouvir o chamado de Deus, queremos fazer a sua vontade, queremos ser cooperadores de Deus, na lavoura de Deus, sabendo que no tempo próprio, né, os frutos irão aparecer. Aliás, os frutos não é resultado da nossa competência, da nossa habilidade, mas os frutos é resultado, sim, da ação soberana do Espírito Santo, que age por meio do seu povo e apesar do seu povo, para levar a história na direção que ele, de antemão, sabe que vai levar. E isso é maravilhoso, a gente saber que o nosso Deus é soberano e tem domínio sobre a história. E por falar nisso, nós queremos ler aqui um texto sobre Jesus na sua infância, enfim, sobre quando Jesus nasceu. Nós tratamos disso alguns programas atrás, mas não especificamente do tema e da abordagem que estaremos falando hoje, né? O texto se encontra em Mateus, no capítulo 2, quando fala aqui que quando Jesus nasceu, né, tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judá, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, não terá terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para que eu possa ir adorá-lo também. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhes suas ofertas: ouro, incenso e mirra, sendo, por divina advertência, prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes. Regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os arredores, e de 2 anos para baixo, conforme o tempo no qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existem. Amém. Esse texto que nós
abordamos aqui, né, a gente pode aprender, né? Primeiro eu quero fazer uma breve abordagem do texto, né, conforme está escrito, que fala sobre o nascimento de Jesus, a ação sobrenatural de Deus ao enviar seu Filho para habitar nesse mundo. Então, Deus legitimou, né? Legitimou a primeira instituição do mundo, que é a família. Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, como diz as Escrituras em Gálatas 4, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, para que esse menino fosse protegido, acolhido em uma família e pudesse, dessa forma, receber as instruções, as orientações, o acolhimento, o amor, o afeto de uma família. Isso é maravilhoso. É esse aspecto que é importante que a gente ressalte aqui. A intenção de Deus é que as famílias sejam acolhedoras. Certamente, Maria, uma mulher de Deus, e José, um homem de Deus, ao receber essa criança, não entendia o mistério que estava por trás dessa história. Aliás, a vida é sempre um mistério que está diante de nós e nunca vamos saber a totalidade até que todo o processo seja desenrolado. A vida tem o seu próprio caminho e precisamos entender que há um caminho que Deus está dirigindo em nossas vidas. Ele é o Senhor e Ele dirige a história. E aqueles que se aliam a Deus poderá ter a certeza de que, apesar das adversidades, Deus vai levar os seus filhos por um caminho seguro. Porque o caminho seguro é o caminho da obediência, é o caminho da submissão, é o caminho, né, de seguir os ensinos do Senhor Jesus Cristo. Então, o que nós vimos é que José e Maria seguiram esse caminho. Obviamente, teve muitos transtornos. Por exemplo, o fato deles terem que, né, sair, né, a Bíblia fala aqui que Maria e José, né, apesar da ação especial, né, de Deus para entregar aquela criança para aquela família, eles tiveram que fugir, né? Eles tiveram que fugir de onde estavam para o Egito. Apesar de Deus usar, né, ali uma estrela para guiar os magos, ou seja, Deus estava já naquela época, né, globalizando a informação, né, de que o seu filho nasceu. Não foi uma coisa que aconteceu em espaço onde ninguém soubesse. Não. Magos que vieram do Oriente seguiram uma estrela que nunca havia aparecido antes. Ele segue a rota dessa estrela e vai parar, e a estrela para em um determinado lugar, algo também incomum, completamente incomum, e ali, naquele lugar onde está a criança, a estrela para e os magos encontram a criança e vão adorar aquela criança, porque sabem que aquela criança é nascida para ser rei. Aqui agora a gente quer abordar dois aspectos. Em primeiro lugar, é que Jesus, como rei, ele nasce já como rei, porque ele é o filho do Deus Altíssimo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É uma criança, precisa de proteção, mas é rei, porque o Todo-Poderoso está guardando literalmente a sua vida e presença. Esse é um aspecto muito importante. O outro aspecto que eu queria destacar aqui é que ele, sendo rei, ele já sofre o que muitas pessoas hoje sofrem, no sentido de ter que fugir da sua pátria, da sua nação, por causa da perseguição. Né? Nós sabemos ali no Oriente Médio, né, onde
muitos povos estão fugindo por conta da guerra, perseguição religiosa, entre outros fatores socioeconômicos, estão fugindo para a Europa, porque não tem condição de ficar na sua própria pátria, nação. A Bíblia diz nesse texto que Jesus fugiu para o Egito. Na verdade, os seus pais, Maria e José, foram advertidos para fugir para o Egito. É claro, Deus poderia proteger o seu filho, proteger a família e ninguém persegui-los. Mas esse não foi o caminho que Deus preferiu optar. Ele quis nos ensinar por meio da família de Jesus, por meio da vida de Jesus, da infância de Jesus, desde cedo. Então, essa perseguição, essa fuga, né? E imagine se Jesus chega no Egito, numa cidade estranha, e lá também não encontrasse abrigo. Quantos, né, pessoas de diversas nações estão vindo para o Brasil também, né? E eu não vou falar aqui as nações, mas tem vindo para o Brasil e tem tido, graças a Deus, ações que estão acolhendo de forma adequada, respeitando com dignidade esses que estão vindo de fora. Porque mesmo o Brasil sendo quem é, o Brasil é uma linda nação. Tem os seus problemas e esses problemas precisam ser alvo da nossa reflexão e ação, efetivamente. Mas eu queria destacar aqui outro aspecto também, que é a matança dos inocentes. O texto nos fala aqui sobre a matança dos inocentes, né? A matança dos inocentes. Porque o rei Herodes, ele estava ali se sentindo ameaçado, né? Se sentindo ameaçado no seu poderio por uma criança. Como é que uma criança pode ameaçar o trono de um rei adulto? Como é que uma criança nascida em uma família pobre, de periferia, pode ameaçar o trono? Herodes se sentiu ameaçado. E é interessante que Deus protegeu a criança, mandando para o Egito, mas as crianças que ficaram lá em Israel foram, por ordem do rei Herodes, foram assassinadas. Houve aqui um genocídio. Crianças, milhares de crianças foram assassinadas. As crianças de 2 anos para baixo tinham digamos assim, uma decisão bem clara. Crianças de 2 anos para baixo, do sexo masculino, vamos matar todas, né? E diz aqui que eram as crianças de Belém e dos seus arredores. Ou seja, tinha a faixa etária das crianças, tinha o local, a geografia onde essas crianças habitavam, certo? E também tinha o sexo. Não eram meninos e meninas, eram os meninos. Eu quero contextualizar, né, essa passagem para dizer que vivemos no Brasil, né, essa questão da violência terrível contra todos. O Brasil é o país que mais mata policiais, é o país que mais matam crianças, e assim, adolescentes e jovens. O Brasil também é o que mais mata mulheres, a questão da violência doméstica, a violência contra a mulher, né? É o que mais mata homossexuais, é o que mais mata, né? Enfim, todos. Ninguém está livre num país que, das 50 cidades mais violentas do mundo, o Brasil possui 17. Então, a média aí dos últimos anos é em torno de 56, 57 mil homicídios por ano.
são números assustadores. Esses números são os números oficiais. É uma matança, né? Nos dados mais anteriores, de 2013, 2014, né, 52% dos homicídios estavam na faixa entre 16 a 29 anos, adolescentes e jovens. Desses 52%, um pouco mais de 70% eram negros e pardos, pobres, né, moravam em comunidades empobrecidas, baixa escolaridade. E desses 73%, 90% era do sexo masculino. Eu poderia até caracterizar essa questão, né, como sendo um genocídio, porque eu sei onde elas moram, sei a faixa etária e também o sexo está definido. Quando a gente pensa em termos de políticas públicas, a gente pode pensar que as políticas públicas são planejadas. E quando essas políticas públicas não são capazes de proteger, é porque esse planejamento é deficiente. E eu fico pensando, será que não há intencionalidade? Porque não planejar também é uma decisão de planejar. Quem é que chora como essas mães, que aqui o texto coloca como era Raquel chorando por seus filhos, e ela estava inconsolável porque não mais existem. Quem é que está chorando com a Raquel do Brasil? Com as mães que estão perdendo seus filhos? A omissão tanto do Estado como da sociedade civil vai fazer com que as coisas, no mínimo, continuem no mesmo patamar. Mas o padrão normal é que estamos vendo uma curva de crescimento. E a pergunta é, até quando vamos manter o mesmo nível, o mesmo modelo de políticas públicas e o mesmo nível de omissão? Nós, como cristãos, estamos fazendo o quê para que essa realidade seja alterada? Sim, devemos orar sim. Devemos clamar a Deus sim. Mas devemos ouvir as diversas mulheres que, como Raquel, chora para que o sofrimento dela possa nos contagiar e para que possamos fazer, além de orar, ir àqueles lugares antes que a morte chegue. Porque Deus tirou Jesus ali de Belém antes que Herodes, em suas políticas públicas, digamos assim, matasse a Jesus. E a igreja do Senhor Jesus deve chegar antes da morte, porque Jesus é vida. Certo? Então eu queria dizer que nós falamos aqui em programas anteriores sobre a questão, né, a própria palavra igreja, quando Jesus usa esse texto lá em Mateus, no capítulo 16, a palavra igreja, Jesus não cria uma palavra nova para uma comunidade que ele cria. Jesus cria uma nova comunidade, mas Jesus usa um termo antigo para essa comunidade. A palavra igreja, eclesia, uma palavra de origem grega, que era usada comumente nas cidades e estados da Grécia. E a palavra igreja estava relacionada a uma convocação, quando o povo, né, tinha decisões para ser tomadas nessas cidades e estados, eles tinham decisões para ser tomadas, então era feita uma convocação chamando as pessoas para fora da cidade, e eles se reuniam fora da cidade em uma praça, né? Ágora, a praça, o nome também de expressão grega, quer dizer praça. Eles se reuniam na praça para discutir os problemas da cidade. E esse movimento de, né, ser chamado para fora, discutir
os problemas da cidade, para depois voltar para a cidade e aplicar o que ficou acordado na cidade para que aqueles problemas pudessem ser solucionados, enfrentados. Esse processo aí era a eclesia. Era tirado, convocados para fora, para participar, né, do processo de discussão e de solução daquelas dificuldades, daqueles desafios, e enviados outra vez para a cidade para que aquela realidade fosse alterada. Então, não é sem propósito que Jesus escolhe o nome eclesia. Só que Jesus disse: a minha eclesia, as portas do Hades, as portas do inferno, não prevalecerão contra ela. Essa é a diferença. E aqui, como nós já falamos antes, queremos repetir a ideia que frequentemente se passa quando se fala sobre esse texto, é que as portas da igreja não irão fechar. Mas esse não é uma exegese, uma interpretação adequada para o texto. Porque Jesus não está dizendo que as portas da igreja irão fechar, existe ameaça de fechar. Não existe possibilidade nenhuma de as portas da igreja do Senhor Jesus Cristo fechar. Ele disse: a minha igreja, falando para Pedro e para os discípulos, disse: sobre esta pedra, ou seja, a pedra é aquela afirmação sólida de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele diz: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. O que Jesus está dizendo é que a igreja, em sua marcha, em obediência ao Senhor Jesus Cristo, recebendo da parte do Senhor Jesus essa convocação, chamado para sair do mundo e desse modelo de pensar do mundo, mas ficando comprometido com o mundo no sentido de ser agente de Deus no mundo para a transformação do mundo. Essa igreja, ela em sua marcha no poder do Espírito Santo, como uma atitude de obediência, vivendo uma vida simples, de compaixão e graça, ela entra no mundo e o território espiritual da esfera do governo das trevas, que usa as estruturas políticas, econômicas e religiosas. Herodes era essa representação. As estruturas espirituais do mal também usam as estruturas religiosas, os arranjos religiosos. Isso nós sabemos muito bem, das mais variadas formas. Nada escapa ao domínio do mal quando os homens decidem rejeitar aquele que é o seu Criador e Senhor. Mas o que ocorre é que Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Existem igrejas que têm dono, e as pessoas associam aquela comunidade religiosa a uma pessoa especificamente. E tem muitos que ainda declaram: a minha igreja é a igreja tal, a minha igreja é a igreja tal. Eu não vou entrar nesse detalhe, que não há muitas vezes malícia, maldade ou coisa parecida, muitas vezes nós usamos essa expressão a minha igreja no sentido de eu pertencer àquela comunidade, a relação de pertencimento e não a relação de posse, de domínio, né? Mas o que eu quero dizer aqui é que a igreja pertence ao Senhor Jesus Cristo, e essa igreja que pertence ao Senhor Jesus Cristo é uma igreja vencedora, porque aquele que comprou essa igreja com o seu próprio sangue, ele triunfou sobre principados e potestades e expôs esses principados e potestades a uma situação de desprezo público quando Jesus Cristo triunfou sobre eles na cruz. Ao triunfo, e a palavra triunfo também é uma palavra de origem grega, quer dizer desfile de vitória. Aquilo que nós, quem é da minha época aí, que existia aquele, 7 de setembro, chamávamos parada militar, aquele desfile de vitória, onde eu me lembro dos veteranos, dos soldados, que participaram da Segunda Guerra, os pracinhas,
eles participaram da Segunda Guerra e eles participavam com muito orgulho e andavam, marchavam, né? Eu me lembro dos últimos desfiles que pude assistir, alguns já estavam em cadeira de roda, né? São poucos que ainda podem viver hoje, mas com orgulho eles desfilavam, desfile de vitória. E a Bíblia fala que em Colossenses, no capítulo 2, desse desfile de vitória do Senhor Jesus Cristo, que triunfou sobre a morte, sobre o mundo, sobre o mal, e o universo inteiro sabe que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É a respeito desse Jesus que estamos falando aqui. E também queremos destacar, então, né, que quando Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão, a ideia que frequentemente se aborda no texto é que há uma luta entre o inferno e a igreja, e que as portas da igreja não fecharão. Mas isso não é o que o texto diz. Eu não posso colocar no texto que ele não diz. O que o texto diz é que as portas do inferno não prevalecerão. O que significa as portas? As portas não é um instrumento, não pode ser usado aqui como instrumento de luta. Ninguém usa uma porta como se usa um revólver, uma arma ou uma espada em uma guerra. Ninguém usa uma porta como instrumento, né, para brigar com outras pessoas, dando portada. Não existe isso. A porta é o último recurso quando alguém se vê em fuga, bate em retirada, entra nos seus castelos, nas suas fortalezas, fecham as portas e a Bíblia fala, Jesus diz que essas portas não prevalecerão, porque a igreja entrará nesse reinado onde as portas do inferno dominam e prevalecem. Essa igreja irá entrar e irá prevalecer, e aqueles que estão sob o domínio do mal serão libertos pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, por causa dessa igreja que marcha em obediência à sua palavra. Essas crianças que hoje morrem no Brasil não precisam continuar morrendo, pelo menos no nível numérico que existe, se a igreja do Senhor Jesus assumir a sua posição e sair da sua zona de conforto e partir em direção àquilo que as oprime e as escraviza. Então é importante que nós possamos pensar na igreja como sendo aquela comunidade que foi salva, que foi comprada por grande preço e que deve atender não os seus interesses pessoais, mas os interesses do Senhor Jesus Cristo e viver para a glória de Deus Pai. Nós vamos estar ouvindo agora, de novo, Neide Araújo, só que agora o Rap da Paz. Vocês que estão assistindo, né, via TV, poderão também, acompanhando o Facebook, né, e poderão ver, né, as crianças que participaram dessa programação muito bonita, certo? E continuamos com esse projeto ali, né, no Santa Maria, na base da Jocum, né, o projeto Sou da Paz, e Neide Araújo e o nosso querido Hot Black, que deu um suporte enorme com a turma dele, né, dançando hip hop. Vamos lá? Hey, 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 alto lá, Hot Black tá em casa. Satisfação, periferia e região. Vocês estão dispostos? Sim! Esse é o rap da paz, esse é o rap da paz. Sou da paz. Esse é o rap da paz, esse é o rap da paz. Sou da paz. Esse é o rap da paz, esse é o rap da paz. Sou da paz. Esse é o rap da paz, esse é o rap da paz. Vamos mudar a história. Vamos mudar a história. Somos a geração do Senhor. Vamos mudar a história. Vamos mudar a história. Vamos mudar a história.
Criança na escola, sim. Ela é o futuro do nosso país. Criança na rua, não. Criança sem educação. Criança na escola, sim. Porque ela é o futuro do nosso país. De criança na sala de aula e não largada nas ruas ou trancadas em jaulas. Pare e pense o que se esperar de uma nação onde se oferta menos escolas e mais camburão. Um futuro próspero, livre queira e não distante do amor, largado de qualquer maneira. E não espere pra depois, a hora é agora, pois o amanhã de ontem é hoje. Partiu-se embora, vamos embora, vamos mudar a história, vamos mudar a história. Na rua, não. Criança sem educação. Criança na escola, sim. Ela é o futuro do nosso país. Criança na rua, não. Criança sem educação. Criança na escola, sim. Porque ela é o futuro do nosso país. Esse é o rap da paz, esse é o rap da paz. Sou da paz. Esse é o rap da paz, esse é o rap da paz. Sou da paz. Esse é o rap da paz, esse é o rap da paz. Sou da paz. Esse é o rap da paz, esse é o rap da paz. Sou da paz. Criança na rua? Não. Esse é o rap da paz. Pois é, esse é o rap da paz. Queremos que haja cultura que promova a paz, cultura que promova a alegria, cultura que promova a proteção das crianças. Queremos que as crianças tenham um lugar seguro para brincar, para viver, para sorrir, e tenham um lugar seguro em casa e também tenham um lugar seguro nas ruas, na escola, na comunidade, na igreja, enfim, onde elas forem, elas possam sentir-se seguras e protegidas. Deus preservou Jesus e eu entendo que Deus quer que a sua igreja, como povo dele, possa proteger as crianças, à semelhança da proteção que Deus deu a seu Filho Jesus Cristo. Essa é a nossa firme convicção. E por isso o projeto Resgate continua fazendo o trabalho com crianças que estão em situação de risco e vulnerabilidade. Nós estamos ali em Laranjeiras, em parceria com a Igreja Batista, com a primeira Igreja Batista ali em Laranjeiras. Estamos aqui em parceria com a Jocum, a missão Jocum, que inclusive ainda tem, você pode fazer inscrição para essa escola missionária de férias, de 15 a 28 de janeiro. E nós estamos em parceria aí, fechando a parceria para trabalhar aqui com as crianças aqui na Farolândia, numa área específica aqui da Farolândia. Nós queremos, se Deus permitir, fechar essa parceria e estar também trazendo para essas crianças um lugar seguro. Nós estamos na fase de planejamento e buscamos, se você ouviu, está assistindo e tudo mais, quer cooperar conosco, quer trabalhar conosco como voluntário ou quer contribuir, nos procure, certo? Projeto Resgate, o número do telefone é 3211-4176, o número do telefone do Projeto Resgate, 3211-4176, certo? Você poderá estar fazendo contato conosco, nós queremos também avisar que o Projeto Resgate esse ano vai estar atuando, o escritório dele foi mudado de local. Nós estamos lá agora na rua de Laranjeiras 671, o telefone é o mesmo, e é bem próximo, só que na rua de Laranjeiras o escritório está funcionando ali, você pode ligar e você pode ir lá. Rua de Laranjeiras 671, fica ali entre a rua de Simão Dias e Lagarto,
A gente ficava antes na Rua do Lagarto, agora a gente está na Rua de Laranjeiras, entre Simão Dias e Lagarto. Próximo também, certo? Queremos mandar um abraço aí para aqueles que cooperam conosco, né? Dos voluntários, né? Igrejas, pastores, dos diversos que estão conosco, né? Para a coordenadora do Projeto Sou da Paz, a professora Virgínia e a Lourdes, também que estão conosco lá, né? A missionária Bela, né? E tantos outros que estão nos apoiando, nos dando o suporte necessário, né? Mas ainda existe vagas. Se você quer trabalhar, quer fazer diferença, junte-se a nós, né? Ou junte-se a outros projetos que já existem na nossa cidade. Não precisamos criar nada novo, apenas, né, dar suporte àqueles que estão trabalhando de forma adequada, de forma prudente, de forma sensata, de forma limpa, né? Nós trabalhamos com dinheiro limpo, é um dinheiro de oferta, de doação, né? E buscamos fazer aquilo que entendemos que fomos chamados para fazer. É claro que queremos e devemos, né, buscar parcerias estratégicas, inclusive com o Estado, com o município, porque entendemos que somos cooperadores, né, para que haja uma cultura de paz, para que reduzamos a violência, né, e o Estado também, né, de uma forma mais específica, tem a tutela de exercer e praticar ações por meio de políticas públicas que promovam a redução da violência e venha promover também o protagonismo infanto-juvenil. Essa é a ideia nos nossos projetos. Queremos também dizer que o Seminário Teológico Batista Sergipano, certo? Está com as matrículas abertas. Se você quer fazer o curso livre de teologia, né? Curso livre de teologia, nível superior, né? Temos tanto o curso livre de teologia, como o curso livre de educação religiosa, ou educação cristã, né? Que você poderá fazer esse curso. E também esse ano, né, o Seminário Teológico Batista Sergipano, ele está em parceria com uma faculdade e que você poderá também, né, ter esse diploma reconhecido pelo MEC, né? São as mesmas bases curriculares, né, com pequenas variações, só que um é um curso livre e o outro é um curso que você vai ter, né, vai ter o diploma reconhecido pelo MEC, certo? No exercício da obra missionária não vai ter impedimento, mas você querendo, obviamente, você pode. Procure o Seminário Teológico Batista Sergipano, não sei se você pode mostrar aí o número do telefone, certo? E você pode acessar esse número e poder conhecer, né? Conhecer, ter contato e fazer e conhecer o que você pode ter de formação teológica séria. Você pode ter uma formação teológica excelência, né? Porque nós trabalhamos com a excelência. O Seminário Teológico Batista Sergipano trabalha com a excelência na formação teológica. Também tem o curso, né, de liderança, esse curso de formação, né, para líderes, certo? De uma forma geral, né? É o curso de 1 ano de duração, apenas às quartas-feiras, certo? E você vai ter 8 módulos distintos, certo? São 8 disciplinas. Uma das disciplinas eu estarei ministrando, que é a disciplina Igreja e Ação Social, ou a Igreja e a sua missão transformadora. Nós vamos estar lá, né, esse ano também, né? Queremos divulgar ainda, né, que o Seminário Teológico Batista Sergipano, né, usa à noite, né, ele funciona nas instalações do Colégio Americano Batista, né? Queremos também divulgar aqui o Colégio Americano Batista, certo? Educação com DNA cristão, né? Então há uma formação excelente, formação educacional, né? Uma equipe pedagógica de elite para formar valores de cidadania e também
você vai ter oportunidade de estudar em uma das melhores escolas, né, do estado. Temos mais de 60 anos aqui em Aracaju. Colégio Americano Batista, né? Conquistas estão sempre presentes em um DNA cristão. Matrículas estão abertas, você poderá ainda fazer a matrícula dos seus filhos para estudar nessa escola. Os nossos filhos estudaram boa parte do tempo lá e eu sei o quanto foi benéfico para a vida deles, um ambiente sadio onde eles viveram ali, certo? Agora cada um já está tomando seus próprios rumos, decisões, mas a formação infantil é muito importante. Queremos também ainda dizer que nós estamos, como nós falamos, num processo de seleção, né, de voluntários e de capacitação também, né? Aí a gente vai estar essa semana, amanhã, trabalhando lá em Laranjeiras com a capacitação de professores da Escola Bíblica Dominical. Mandamos um abraço aí para todos os que nos apoiam ali, né, e fazem parte não só da primeira igreja, mas da Igreja do Senhor Jesus Cristo na cidade de Laranjeiras. Nós temos alegria, satisfação, orgulho de trabalhar ali naquela cidade para a glória de Deus Pai. Foi ali que Deus nos chamou para trabalhar. Estamos ali há 13 anos, né, compartilhando o Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo, e estamos atuando ali na Rua do Buquim, no centro, né, nas comunidades Salinas, na comunidade ali no Denise Fontes, também na comunidade do Conjunto Nascendo da Esperança, que fica ali próximo ao Conjunto Walter Franco, né, aliás, Albano Franco, e também ainda na comunidade Mussuca temos um trabalho com crianças, né? Queremos agradecer aos irmãos, né, ao Estevão que está ali, né, da Assembleia de Deus, que tem nos ajudado, e a todos que estão nos apoiando, né? Um grande abraço para vocês. Nós estamos alegres e felizes por estar fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Estamos encerrando mais um programa Missão Transformadora. Queremos orar, pedindo a Deus que abençoe nossas vidas, certo? Que nos ajude a voltar para o caminho, certo? Voltar para aquilo que Deus nos chamou para viver como igreja, como comunidade cristã, né? Fazendo com que a nossa presença nesse mundo seja de fato aquilo que Jesus disse. Jesus disse: vocês são sal da terra e luz do mundo. Que a nossa presença seja de fato iluminadora e que a nossa presença seja de fato algo que dá sabor à vida, que nos faça de fato perceber o sentido da vida, não só para nós, mas sobretudo, né, que possamos ser esse instrumento de Deus, instrumento privilegiado de Deus, onde possamos compartilhar o sabor verdadeiro da vida. Que Deus nos abençoe. Pai, nós queremos te dar graças por aqueles que estão nos ouvindo, por aquilo que o Senhor está fazendo e vai continuar fazendo. Ó Deus, por meio de cada um de nós, queremos te dar graças por tua igreja, queremos colocar em tuas mãos essas crianças, ó Deus, das cidades e das periferias da cidade. Ó Deus, queremos colocar em tuas mãos essas mães que choram pela perda dos seus filhos, filhos que estão desde cedo envolvidos já com drogas, que estão caminhando e fazendo escolhas que irão levá-los inevitavelmente a uma situação de tragédia, mas te pedimos que o Senhor reverta e altere essa realidade, que o Senhor intervenha e, ó Deus, mude a história, que o Senhor manifeste a tua compaixão e graça por meio do teu povo, por meio da tua igreja, e que o Senhor mesmo, ó Deus, de forma pessoal, assim como o Senhor se apresentou para Saulo de Tarso e a vida dele foi transformada, que a vida, ó Deus querido, dessas crianças, desses adolescentes sejam transformadas por meio da tua graça e presença gloriosa. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe a todos aqueles voluntários, aqueles que nos ajudam, aqueles que estão também, ó Deus, dirigindo, ó Deus, a Converte Rádio e TV, ó Deus, para que possam continuar nesse empreendimento para a glória do teu grandioso nome. Nós queremos, ó Deus, te suplicar que tu abençoes as nossas autoridades, ó Deus, os prefeitos das nossas cidades, os vereadores, ó Deus, nós te pedimos que tu abençoes, ó Deus, os governadores dos nossos estados, ó Deus,
aqueles que estão no Senado e, ó Deus, no Congresso Nacional de uma forma geral, ó Deus, aqueles que estão na posição de poder, nós te suplicamos que o Senhor intervenha, porque o Senhor é o Senhor da história e o Senhor mesmo agiu com Herodes e o Senhor é aquele que age com todos. Ó Deus, que esses homens possam temer ao teu nome e possam submeter-se à tua vontade, ó Deus, e que teu próprio povo, nós como teu próprio povo, possamos nos submeter à tua vontade, para que, ó Deus, o mundo possa experimentar da paz verdadeira que só o Senhor pode dar. Nós te pedimos que o Senhor renove em nós a esperança e a alegria, e que possamos, ó Deus, entender que o Senhor continua com as portas abertas, para que nós, enquanto teu povo, possamos nos reconciliar contigo, fazendo a tua vontade, em nome de Jesus, amém. Nós vamos estar encerrando, agradecemos mais uma vez, compartilhe esse link, certo? Compartilhe com outras pessoas, né? Nós queremos que você possa compartilhar, se você gostou, se você se sente edificado, compartilhe com outras pessoas, para que outras pessoas também possam ser abençoadas. Nós queremos ouvir agora a música do Grupo Logos, né? Portas Abertas, me faz lembrar de um período muito bonito da minha caminhada cristã, né? Que fala um pouco sobre o filho pródigo. E o que não falta é esse filho pródigo que sai de sua casa, faz suas escolhas e depois que, em determinado momento, percebe que precisa voltar. E nós queremos que aqueles que estão distantes voltem e voltem rápido para a glória de Deus. Vamos ouvir então? De coração, lá no fundo, eu não entendi tudo o que fiz, o que ele quis. Meus braços abertos ficaram e ainda estão assim, e vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado, sei privações tem passado e tudo por quê? Falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs. Que grande ilusão, mentiram ao seu jovem coração. Mas nunca é tarde não, sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer. Seus passos fracos, tropeções, seus olhos rebrilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Pai, só lamento que onde eu passei via muitos filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor. Que o Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo o caminho para um renascer, um novo proceder na mais perfeita e bela comunhão. Pois nunca é tarde não, sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas,
Ei, alto lá. Converte TV e Rádio apresentou o programa Missão Transformadora com o missionário Jorge dos Santos. Apoio Projeto Resgate. Esse é o rap da paz, esse é o rap da paz. Esse é o rap da paz, esse é o rap da paz.